Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe mais um modelo maravilhoso de bolsa de crochê. Essa é a bolsa Zilda, mais um modelo prático, super rápido de fazer. Eu vou mostrar todo o passo a passo aqui para vocês. Então já fica aqui comigo nesse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo, se você gostou. Que cor você pretende fazer a sua? Também compartilhe esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho e me motivar a trazer muito mais novidades aqui para o canal. E se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui desse canal. Então bora lá começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer a bolsa Zilda, eu vou utilizar 580 gramas de fio náutico de polipropileno de 3,5 milímetros. Eu vou utilizar dois tipos de agulha, a número 5 para fazer a bolsa e a número 4,5 para fazer a alça da bolsa. Tesoura, fita métrica, isqueiro, um botão de imã de 18 milímetros, agulha de costura normal e fio de nylon também 0,30. Para fazer a bolsa Zilda, como eu falei anteriormente, eu vou usar a agulha número 5. E antes de começar, eu vou separar uma quantidade de fio, mais ou menos 1 metro, que eu vou usar esse fio depois para fazer a costura. Então, separa essa quantidade de fio, aí eu começo fazendo esse nó inicial, e a partir dele eu vou fazer um total de 74 correntes. Pronto, finalizada essa corrente inicial, agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente inicial vai ficar com 59 centímetros. Caso você queira fazer a bolsa maior, é só aumentar a quantidade de correntes iniciais. Feito isso, agora a gente vai dar início à primeira carreira. Então, essa é a parte da frente da corrente e essa é a parte de trás. Vou trabalhar nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Pula a primeira alcinha, vai na segunda, começa a fazer pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas que ficam atrás dessa corrente, totalizando 73 pontos baixos. Então, é só seguir essa sequência, só pontos baixos até o final dessa corrente. E pronto, finalizei a primeira carreira em pontos baixos. Então, chegando nesse final, faço uma corrente, a gente vira a peça e a gente vai trabalhar agora passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base. Agora, a gente vai começar a fazer o padrão do ponto onda. Então, eu começo fazendo 9 pontos baixíssimos nesse início, lembrando de ir passando a agulha pelo meio do ponto de base, igual eu tô mostrando para vocês. São 9 pontos baixíssimos no início. Então, 5 pontos baixíssimos, 6, 7, 8 e 9 pontos baixíssimos. Então, vou fazer 9 pontos baixíssimos nesse início. A partir de agora, sempre no início, a gente vai trabalhar com pontos baixíssimos. Eu vou colocar o marcador no nono ponto, para a gente saber que sempre que chegar aqui no nono ponto, é só pontos baixíssimos, tá? Então, toda a bolsa, nesse início e no final da carreira, a gente vai fazer pontos baixíssimos. Agora, a gente vai começar uma nova sequência. Lá no final também, a gente vai fazer 9 pontos baixíssimos. Então, já vou aproveitar logo para colocar o marcador. Então, eu conto esses 9 pontos, coloco o marcador no nono ponto. Porque quando chegar ali na parte do marcador, é só pontos baixíssimos, a partir de agora, até o final da peça, tá? Então, ó, nesse início e no final, só pontos baixíssimos. Na parte do meio, a gente vai trabalhar com outros padrões, que é o padrão do ponto onda. Então, agora, para dar início a essa nova sequência, a gente vai fazer pontos altos. Então, a gente começa, ó, fazendo esse ponto alto no ponto seguinte, e a gente vai trabalhar com o padrão que é múltiplo de 5. Então, a gente começa fazendo agora esse padrão do ponto onda, fazendo 5 pontos altos. Na sequência, a gente faz 5 pontos baixíssimos e assim sucessivamente até a gente chegar lá no outro marcador. Então, comece fazendo 5 pontos altos.
2 pontos altos, ó. 3, 4 e 5 pontos altos. Finalizado esses pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou seguir o padrão fazendo 5 pontos baixíssimos. Então aí a gente vai ficar revezando, uma hora a gente faz 5 pontos altos, depois 5 pontos baixíssimos, e assim a gente vai formando o padrão do ponto onda. Nessa primeira carreira a gente trabalha dessa forma. Então agora na sequência, 5 pontos baixíssimos, após mais 5 pontos altos. E assim a gente vai seguindo esse padrão até chegar lá no próximo marcador, tá? Como eu falei para vocês, essa parte do meio tem que ser um número múltiplo de 5. Então, caso você queira fazer uma bolsa maior, é só seguir esse padrão. E pronto, já estou chegando no final da carreira. Estou na última sequência dos 5 pontos altos, que é onde a gente colocou o marcador lá no final. Então, eu vou finalizando esses últimos 5 pontos altos. E aí, na parte do marcador, como eu falei anteriormente, a gente só trabalha fazendo pontos baixíssimos. Então, aí, ó, finalizo o último ponto alto. E agora eu terminei essa sequência, que foi a parte do meio da peça, que é do ponto onda. Aí eu cheguei nessa outra ponta. Igual no início, eu vou fazer também pontos baixíssimos nesse final. Então, tiro o marcador, coloco o marcador no próximo ponto baixíssimo que a gente vai fazer. Então, sempre que chegar nesse marcador, como eu falei, é só pontos baixíssimos no início e no final da peça, até a gente finalizar todo o corpo da bolsa. Então, eu já coloco o marcador na parte de cima e aí eu finalizo os 9 pontos baixíssimos. E pronto, chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça para a gente poder dar continuidade. Essa é a segunda carreira do padrão de ponto onda.
Então, aí no início, como eu falei, só pontos baixíssimos. São 9 pontos baixíssimos até a gente chegar ali no marcador. Pronto, terminei os 9 pontos baixíssimos. Aí eu já troco esse marcador, coloco ele para o último ponto. Que assim, eu não vou me perder sempre que chegar nesse marcador, eu sei que a gente tem que fazer 9 pontos baixíssimos. Então, finalizei, agora eu vou dar sequência, vou seguir o mesmo padrão de antes. Aí, então, eu começo fazendo 5 pontos altos. E aí, na sequência, eu faço 5 pontos baixíssimos, depois 5 pontos altos e assim por diante, até a gente chegar lá no próximo marcador, onde a gente também vai finalizar com 9 pontos baixíssimos. É bem simples esse padrão, tá? Então, essa é a segunda carreira com esse padrão de ponto onda. E essa parte do meio que a gente está trabalhando entre um marcador e outro tem um total de 55 pontos, tá? Então, aí, conforme vocês podem ver, ó, a gente casou os pontos altos da carreira anterior e agora a gente vai casar também os pontos baixíssimos. Então, aí eu já dou início com 5 pontos baixíssimos agora, depois mais 5 pontos altos. E aí a gente vai casando. Então, nessas duas carreiras, essas são as duas primeiras carreiras, a gente faz essa combinação, né? De uma carreira, da primeira carreira com a segunda carreira. Então, elas casam aí para ficar o mesmo padrão. Na carreira seguinte, a gente já vai mudar um pouco esse padrão. E aí a gente vai continuando, seguindo esse mesmo padrão até chegar lá na outra ponta, onde está o outro marcador. Então, vai seguindo esse mesmo padrão, que é o padrão que a gente fez na primeira carreira. Então, a gente trabalha com carreiras duplas. Duas carreiras a gente segue o mesmo padrão. Na carreira seguinte, na próxima, já vai ser outro padrão, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma. E pronto, ó, cheguei no último ponto da segunda carreira. Finalizo com os 5 pontos altos. Agora a gente já vai para a última parte, ó. A peça vai ficando dessa forma. Aí já tiro o marcador e começo a fazer os 9 pontos baixíssimos para a gente poder finalizar essa carreira. Pronto, nesse final faz uma corrente, vira a peça, dá início novamente com os 9 pontos baixíssimos, até a gente chegar ali na parte do marcador.
Pronto, finalizei os 9 pontos baixíssimos do início. Agora a gente vai começar uma nova sequência. Como eu falei para vocês anteriormente, as duas primeiras carreiras, elas se casam, elas combinam. 5 carreiras de pontos altos e agora a gente vai começar uma nova sequência com 5 pontos baixíssimos e depois 5 pontos altos. Então a gente vai inverter a ordem, tá? Então, como eu falei, a gente trabalha com carreiras duplas. Então, duas carreiras elas combinam. Agora a gente vai começar a nova sequência, 5 pontos baixíssimos. Na carreira seguinte também a gente vai casar com 5 pontos baixíssimos nesse início. Então, finalizei os 5 pontos baixíssimos. Agora eu vou fazer 5 pontos altos. O padrão é o mesmo, a gente só inverteu a ordem. Na carreira anterior a gente começou com 5 pontos altos, nessa a gente está começando com 5 pontos baixíssimos. E na carreira seguinte também a gente vai começar com 5 pontos baixíssimos, que é para poder casar a carreira seguinte com essa carreira que a gente está fazendo agora. Então, esse é um padrão bem simples. Se você prestar atenção no desenho e nas carreiras, no que a gente está trabalhando, você vai saber qual vai ser o padrão da carreira seguinte. E essa é a terceira carreira desse padrão de ponto onda. Então, aí eu finalizei os 5 pontos altos. Conforme vocês podem ver, a gente forma o desenho e na carreira seguinte a gente fecha esse desenho. E aí, na sequência, eu continuo com 5 pontos baixíssimos. E aí, a gente vai repetindo esse mesmo padrão até chegar lá no marcador. Pronto, finalizei a terceira carreira com mais 5 pontos baixíssimos. Então, cheguei nessa parte do marcador, tiro o marcador e aí a gente dá início à sequência de 9 pontos baixíssimos, tá? Coloca o marcador para a gente não se perder novamente. E aí a gente finaliza a carreira com 9 pontos baixíssimos. Chegando no fim da carreira, faz uma corrente, vira a peça, dá início novamente com 9 pontos baixíssimos e depois a gente vai seguir o padrão de antes. Pronto, finalizei os 9 pontos baixíssimos do início, já troco o marcador. E agora a gente vai começar a mesma sequência de antes, são 5 pontos baixíssimos, que é para casar com a carreira anterior, conforme eu falei para vocês. Então, aí começo fazendo 5 pontos baixíssimos, depois 5 pontos altos, tá? E aí a gente fechou o desenho desse padrão, fazendo essas duas carreiras. Como eu disse para vocês, a gente trabalha com carreiras duplas. Então, aí essa é a segunda carreira desse padrão e aí fechou. Na carreira seguinte, a gente já começa fazendo
5 pontos altos, depois 5 pontos baixíssimos, na próxima também. E assim sucessivamente, como eu falei para vocês, é um padrão muito fácil de fazer, a gente só vai invertendo a ordem em duas carreiras, tá. Então 2 carreiras são o mesmo padrão, na carreira seguinte a gente inverte, e aí já muda o padrão. E assim sucessivamente até finalizar todo o corpo da bolsa. Essa é a quarta carreira com o ponto onda, a gente começou com a carreira em pontos baixos, depois a gente começou esse padrão de ponto onda. Então essa é a quarta carreira seguindo o padrão de ponto onda, e eu vou fazer um total de 40 carreiras seguindo esse mesmo padrão. Essa vai ser a largura da bolsa. Caso você queira uma bolsa mais larga, é só continuar seguindo esse mesmo padrão. Lembrando que no início e no final da carreira são 9 pontos baixíssimos. E a gente também sempre trabalha passando agulha pelo meio do ponto de base, igual vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Então sempre vai passando a agulha pelo meio do ponto de base. Então é bem simples esse padrão, eu vou adiantar um pouco o vídeo para a gente finalizar essa peça, e aí eu volto com esse corpo já pronto. Então são 40 carreiras no total que a gente está trabalhando com esse ponto onda. Pronto, terminei as 40 carreiras, agora eu vou tirar a medida dessa peça. Então, o corpo da nossa bolsa vai ficar com 48,5 cm de comprimento e de largura vai ficar com 34,5 cm de largura, tá? Caso você queira uma bolsa mais larga, aí você continua seguindo esse mesmo padrão. Agora a gente vai fazer a finalização, vou fazer uma última carreira em pontos baixos, que é para combinar com a carreira lá do início, também que a gente fez em pontos baixos. Então vou finalizar essa última carreira com uma carreira só em pontos baixos, trabalhando também passando agulha pelo meio de cada um desses pontos de base, mas só fazendo pontos baixos até o final dessa última carreira.
Pronto, finalizei, ó, a última carreira em pontos baixos, que foi justamente para igualar com a primeira carreira dessa peça, ó. Então, a gente finaliza também com a última carreira em pontos baixos. Antes de cortar o fio, a gente separa uma quantidade, que a gente também vai usar para fazer a costura, mais ou menos 1 metro de fio, tá? E aí você corta, e aí a gente vai usar esse fio para fazer a costura da lateral, da mesma forma que a gente deixou uma quantidade de fio lá no início, que é para fazer a costura da outra lateral. Eu vou usar agulha de tapeceiro para fazer essa costura e agora passo o fio por dentro dessa última laçada. E aí puxo o fio para a gente poder começar a costura da lateral. E antes da costura, eu vou escolher qual vai ser o lado direito e o lado do avesso da peça. Então, essa parte onde os pontos eles ficam com uma curvinha, tipo uma onda, vai ser a parte direita da peça, essa parte. E o outro lado vai ser o lado do avesso. A costura, eu vou fazer a costura pelo lado do avesso da peça. Então, eu vou virar essa parte para a parte interna, para que eu possa fazer a costura pelo lado do avesso, tá? Então, a costura ela vai ser feita dessa forma. Esse lado vai ser o lado do avesso e aí eu vou fazendo a costura da lateral. A costura ela é bem simples, eu vou passando a agulha de um lado para o outro. Eu vou pegar a alcinha da lateral, ó, de um lado e do outro também, e aí é só ir passando a agulha, casando esses pontos de um lado para o outro, é bem simples. Pronto, finalizei o primeiro lado da costura. Aí agora nessa ponta a gente vai fazer o acabamento, então vou passando a agulha, ó, por dentro desses pontos da lateral. Depois eu corto esse fio e queimo a ponta. Feito isso, a gente vai repetir esse mesmo passo a passo para fazer a costura do outro lado, tá? Então, a gente vai lá, pega aquele fio que a gente tinha deixado no início, coloca na agulha e faz a costura da mesma forma que a gente acabou de fazer. E finalizada a costura das laterais, agora a gente vai virar a nossa peça para o lado direito. Então, a gente vira ela para o lado direito, para a gente poder finalizar nossa bolsa. E aí, ela já tá quase pronta, agora a gente vai trabalhar na alça. Eu gostei bastante do efeito desses pontos, ó, como é que eles ficaram na parte externa. Então, agora vamos lá para a próxima parte. Para fazer a alça, como eu falei lá no início, eu vou usar a agulha 4,5, que eu quero que ela fique mais fechadinha. Então, a gente começa fazendo esse nó inicial, só que a gente não aperta muito esse nó, deixa ele mais folgadinho. Depois, eu vou subir mais 3 correntes. Com esse nó inicial, a gente ficou como se tivesse 4 correntinhas. Então, vai lá, então passa a agulha lá no nó inicial e a gente vai fazer pontos baixíssimos. A gente vai passando a agulha, ó, por dentro de cada uma dessas correntinhas que a gente acabou de fazer e vai fazendo pontos baixíssimos em espiral. A gente vai circulando toda essa base e subindo a nossa alça. Esse modelo de alça é bem simples, já tem várias aulas aqui no canal onde eu ensino a fazer esse modelo de alça, mas caso você queira um modelo diferente também, você pode colocar
outro tipo de alça também para a bolsa Zilda. E aí a gente já vai circulando e subindo a alça. É bem simples, é só pontos baixíssimos. Em espiral, vai subindo até chegar no tamanho adequado para a alça da bolsa. E pronto, ó. Nesse final, para fazer a finalização da nossa alça, a gente meio que fecha. Então, a gente passa a agulha de um lado para o outro, também fazendo pontos baixíssimos e vai fechando aí essa ponta. Dessa forma que eu tô mostrando para vocês. E aí, a gente corta esse fio, pega essa ponta, passa por dentro dessa última laçada, puxa o fio, depois eu vou passando esse fio por dentro da alça, para ele ficar escondido. Depois eu corto e queimo a ponta. E aí a gente faz esse mesmo acabamento do outro lado da alça. E agora a gente vai para a última etapa, que é costurar o botão de imã. Estou usando esse botão de 18 milímetros e fio de nylon 0,30. Então, aí eu só encaixo o botão onde eu quero que ele fique na peça e vou costurando, vou usando a agulha de costura normal e o fio de nylon para fazer essa costura. É bem simples. Prego o botão de um lado e depois prego o botão do outro lado também. Pronto, depois de botão costurado, agora a gente vai colocar a alça. Então, vou usar duas argolas, mosquetões de 3 centímetros. Então, passo as argolas na alça e depois eu coloco na bolsa. E esse vai ser o resultado final da nossa bolsa Zilda. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa videoaula. É um modelo muito prático, rápido de fazer. Gostei bastante do efeito desses pontos, achei bem diferente. Já tem uma aula aqui no canal também, onde eu ensino a fazer uma bolsa com esse ponto onda. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, se você gostou, se você achou fácil esse modelo de bolsa. Também compartilhe esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E assim você está me motivando a continuar trazendo muito mais novidades aqui para o canal. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!